Bom dia, nação rubro-negra, aquele abraço, tô chegando, Elano Maia, aqui no Elano, canal Fla Champions, nesse dia de jogo. Hoje tem Mengão, hoje tem jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, pela sexta rodada, tá certo? Jogo importantíssimo, meus amigos, minhas amigas. O Flamengo tem que entrar no jogo pensando somente na vitória, tá certo? Você que acredita na vitória, eu convido você agora para deixar abaixo o seu placar. Eu, Elano Maia, estou acreditando, meus amigos, na vitória do Mengão por 3-1. Deixe abaixo o seu comentário é muito importante. Deixe o seu placar e deixe também o seu comentário, né, sobre a sua expectativa para o jogo de logo mais às 16h30 na Arena Castelão. Os ingressos que foram destinados à torcida do Flamengo já foram todos esgotados, né? A torcida do Flamengo, na chegada ontem, meus amigos, lá no hotel onde o Flamengo, né, sempre fica hospedado, na beira-mar, foi recebido, né, com protestos, né? O momento do Flamengo não está, de certa forma, flores, né? O momento do Flamengo não está, de certa forma, amigável, né, entre a torcida e a diretoria, né? Nesse momento, o foco do protesto não é nem tanto a questão com os jogadores, mas sim com a diretoria do Flamengo, por conta aí das últimas decisões tomadas pela própria diretoria, né, em limitar os sócios off-Rio, tá certo, a 1.000 sócios, entendeu? A intenção, eu creio, meus amigos, que nessa tentativa de limitação dos sócios off-Rio é para diminuir o poder de mudança e de escolha do torcedor na hora de eleições para presidente e também para decidir questões aí a qual os sócios torcedores, os sócios off-Rio têm aí um poder, né, de mudança, né, através do seu voto, e é direito de quem é sócio off-Rio também de estar participando da questão política, né, de dentro do clube. Mas o Flamengo foi, de certa forma, recebido com cantos também, né, de incentivo, de apoio ao clube. Essa questão do protesto mais pesado ficou aí para a parte da diretoria do Flamengo, que em alguns momentos ali houve vaias e também houve pessoas ali que jogaram pipoca, né, numa forma de protestar contra a diretoria do Flamengo, tá certo? Meus amigos, o Flamengo já está aí com a lista de relacionados desde ontem, né? Andréas, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, o goleiro Bruno, tá certo? Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Gabigol, Isla, Hugo, né? Eu falei Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Matheus Cunha, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Vitor Hugo e William Arão. Esse são as listas, é a lista de relacionados, perdão. E o Flamengo vai a campo com esse provável time, né? É um provável time, meus amigos. Hugo no gol, na ala direita Mateuzinho, na ala esquerda Ayrton Lucas. Há uma possibilidade da dupla de zaga ser Pablo ou Davi Luiz, ou Rodrigo Caio e Davi Luiz, tá certo? Meio de campo, Arão, tá certo? João Gomes, mais um pouco na frente, Arrascaeta, o trio de ataque, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, né? A gente
podemos aí sentir a ausência, né, do Thiago Maia, que infelizmente perdeu aí um ente querido, né, o seu pai, o seu Joel, a qual ele, através das redes sociais, estava dizendo, né, que era companheiro dele de sinuca, né, os dois gostavam muito de jogar sinuca e infelizmente o nosso Thiago Maia está passando por um momento aí de perca, né, do seu pai, e é um desfalque de última hora, né, e a qual aqui eu quero também prestar as minhas condolências, né, e que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conforte o coração do Thiago Maia e também dos seus familiares, tá certo? Há desfalques, né, que é conhecido aí por toda a torcida do Flamengo: Santos, Diego Alves, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Vitinho e Matheus França, tá certo? Mudando aqui de assunto, meus amigos, sobre um desfalque, né, que o Flamengo vai ter aí durante o dia 29 de maio até o dia 12 de junho. Né? Eu estou falando aqui de Jorgian de Arrascaeta, que foi convocado para os amistosos da seleção uruguaia. Né? Os jogos que o Arrascaeta vai estar desfalcando o Flamengo será no dia 29, né? Flamengo, e vai enfrentar o Fluminense. Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Fortaleza, no jogo contra o Bragantino e no jogo contra o Inter de Porto Alegre, né? A seleção uruguaia vai jogar contra a seleção do México, dos Estados Unidos e da Jamaica. Esses amistosos aí servem de preparação para a Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer lá no final do ano, né? Mas o Flamengo já vai sofrer com a perca aí durante 4 jogos, né? E certamente quando o Arrascaeta, meus amigos, é convocado, o Flamengo fica sem o meia de criação, né? Arrascaeta, ele é o cérebro do time, né? E infelizmente o Flamengo tem que passar por essa situação, né? E na minha opinião, eu dou aqui, não vou usar essa palavra, mas aqui eu de certa forma vejo muito positivo, né? De Everton Ribeiro e Gabigol, ou até Pedro, né, não serem convocados para amistosos da seleção, né, porque isso iria comprometer bastante o elenco do Mengão, tá certo? Essa é a minha opinião. Mas vamos falar de outro assunto aqui, meus amigos. Vamos falar sobre o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio teve aí a sua estreia, né, na temporada. Após 5 meses, né, o jogador não esteve aí passando aí por um processo de uma lesão, né, a qual deixou o jogador em 5 meses, né, em processo de recuperação, problema no joelho. O jogador teve que passar por uma artroscopia no joelho após o término ali do Campeonato Brasileiro. Houve um agravo, né, da situação clínica do jogador, fazendo com que o jogador ficasse aí uns bons dias, né, internado no hospital. E o jogador teve a sua volta promovida no jogo contra o Altos do Piauí, né? O Rodrigo Caio jogou 45 minutos, jogou muito bem, né? Parece assim que ele não havia passado tanto tempo, né, sem atuar. O jogador demonstrou muita confiança, demonstrou muita segurança e muita firmeza, né, no seu desenvolvimento dentro de campo, né? Então isso foi muito bom. E com a volta do Rodrigo Caio, volta também as negociações, né? Porque
O próprio Rodrigo Caio aí determinou, né, para o seu staff que não negociasse até então a sua renovação de contrato com o Flamengo, né? Até por conta do jogador não está sendo utilizado dentro do Flamengo. E o que acontece? Com a volta dele agora, as negociações retomarão, entendeu? O jogador tem contrato ainda com o Flamengo até dezembro de 2023 e a intenção, meus amigos, é de que ele renove por mais 2 temporadas, né? Ficando assim até o ano de 2025, tá certo? Há outras partes, né, interessadas nessa renovação, porque os direitos econômicos do jogador é dividido, né? 60% do Flamengo, 30% do São Paulo e 10% do próprio jogador, né? Então eu vejo como muito positivo essa renovação do Rodrigo Caio, tá certo? O Flamengo não pode perder essa oportunidade, não pode deixar as coisas correr frouxo, porque certamente é um jogador que, pelo que me demonstrou nessa primeira partida, é um jogador que vai ter um dos seus melhores anos vestindo a camisa do Mengão, tá certo? Meus amigos, o Flamengo tem mais uma demissão, né? Recentemente, o técnico do Sub-20, o Fábio Matias, de certa forma deixou o clube, né, para dirigir as categorias de base do Sub-20 do Bragantino, ou Sub-20 ou Sub-23. E agora o observador técnico, né, o William Germano, recebeu uma proposta do Palmeiras, né, e o observador técnico William Germano aceitou a proposta e foi mais um aí na lista de demitidos no Mengão. Agora, meus amigos, eu fico muito assim, me perguntando, né? Por que só agora veio estourar essa notícia de que o Flamengo anda pagando mal os seus funcionários, né? Eu acredito que não gire bem, não seja assim uma informação que a gente possa dizer que realmente está acontecendo, né? Eu acredito, meus amigos, que o profissional, ele é como uma pessoa comum. Se você está ganhando 5 mil numa empresa e aparece outra empresa que trabalha na mesma finalidade, com o mesmo empreendimento e lhe pagando 10 mil reais, você vai fazer o quê? Você vai escolher a outra opção, que vai lhe pagar mais e vai, de certa forma, lhe dar um salário melhor e maior, tá certo? Eu acredito que está acontecendo isso, né? Não que o Flamengo pague mal os seus profissionais, né? E só isso, meus amigos, está sendo noticiado agora nesse momento aí de insatisfação por boa parte da torcida e tudo mais, esses protestos, é que aparecem essas coisas, né? Mas quando tá tudo bem, obrigado, não aparece esse tipo de notícia, né? Até parece assim que eu vejo que é meio tendencioso essa ideia de dizer que os profissionais são mal remunerados, né? Há de se pensar, e às vezes eu imagino essa situação. Mas o que acontece, meus amigos, há uma pesquisa aí recente, né, da Datafolha, sobre a questão da torcida do Flamengo aí na região Nordeste, né? E essa notícia foi trazida pelo Mauro Santana, né, do canal do Mauro Santana. Ele, através da Datafolha, foi noticiado que há mais de 27% das intenções de torcida, né, no Nordeste, né? A população da região Nordeste é um pouco mais de 60 milhões de habitantes, né? E o clube que aparece numa posição melhor ali de número de torcida é o Bahia, né? Em sétimo colocado, com 2 milhões
de torcedores, né? Aqui no Ceará, o Fortaleza aparece em 10º colocado, o Ceará em 13º, né? E o Flamengo aí, através dessa pesquisa, demonstra aí que é maioria também no ou na região nordeste do nosso país, né? E em muitos estados do Nordeste, a torcida do Flamengo é superior às equipes locais, tá certo? Até aqui no Ceará também há muita discussão sobre isso, dizendo que a maior torcida é do Ceará, dizem que é do Fortaleza, mas há também aqueles que digam que a torcida do Flamengo é maior ainda dentro do seu território, tá certo? Cearense. Meus amigos, o mais é isso. Deixe o seu placar, seu comentário e bom jogo para todos e saudações rubro-negras a todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.